Meus amados, como é bom ter vocês aqui no meu canal. Hoje tem uma palavra especial para o seu coração. Mas antes, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Se gostar da palavra, clique em gostei e deixa um comentário embaixo aqui sobre esse tema. A pregação hoje é um tanto especial. Fica atento para compreender bem o que eu vou passar. O tema hoje é intimidade com Deus. Shalom no seu coração. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu quero uma atenção especial ao versículo 16 e ao versículo 17. Quem se une a uma prostituta é um só corpo com ela. E aí Paulo cita Gênesis 2,4, quando diz serão ambos uma só carne. O 17 fala: o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Eu peço muita atenção nesse momento. Eu vou falar de um assunto muito profundo, mas tentarei ser muito simples, objetivo e claro para evitar qualquer distorção. Às vezes, nós pregadores, sobretudo quando você tem um coração pastoral, responsável, tememos falar certas coisas com a igreja, com medo de ser mal entendido, de não ser compreendido. Então vamos falando aos poucos, vamos dando algumas ideias, até ver que a igreja vai amadurecendo para receber mais. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, aos irmãos de Coríntios: eu não pude dar a vocês alimento sólido, tive que dar um leite, e nem ainda posso, porque não são maduros para receber. Então a criança ela não pode receber logo um alimento sólido. A criança ela é nutrida com leite, até que o seu organismo esteja preparado para receber um alimento mais forte. Então, eu ainda não vou aprofundar tudo o que eu poderia aprofundar nesse tema, mas vou tocar em coisas profundas. Eu preciso que você fique atento. Eu vou tentar escolher bem as palavras, vou tentar até policiar o meu jeito brincalhão de ser. Eu gosto de brincar, eu gosto de falar coisas engraçadas. Creio que isso é até didático, prende a sua atenção, te faz entender as coisas, mas vou tentar controlar isso. Se eu brincar, não é por mal, porque eu vou falar de um assunto muito específico, muito peculiar, e até glorifico a Deus por ser um dia de final de Copa do Mundo, porque isso faz uma filtragem em si, e alguns irmãos que não têm tanta sede de Deus já nem estão aqui talvez por causa disso. Vou falar de intimidade com Deus. Mas pastor, intimidade com Deus não é um assunto difícil. Você vai ver que a linha que eu vou trazer aqui é um tanto diferente. Primeiro eu quero que você tenha certeza de que nem todo mundo tem o mesmo relacionamento com Deus. Ainda que todos nós sejamos filhos de Deus, povo de Deus, existem níveis diferentes de relacionamento com o Senhor. Isso sempre existiu. Por exemplo, tem uma história muito curiosa na Bíblia, eu gosto muito dela, lá em Números, capítulo 12, quando Moisés violou a própria lei que Deus deu a ele, casando com a mulher estrangeira, uma mulher cuxita, uma etíope nos dias modernos. Miriam, com o jeitão ousado dela, foi confrontar Moisés e disse: Moisés, você está pensando que é só com você que Deus fala? Que você é o único profeta em Israel? E começou a dar uma bronca em Moisés. E aí Deus disse: Miriam, Arão e Moisés, venham à tenda. Quando eles entraram na tenda do encontro com Deus, Deus falou
a Miriam e Arão, sobretudo a Miriam. Vocês estão achando que vocês são iguais a Moisés para mim? Acham que são profetas iguais a Moisés? Se tem em Israel algum profeta, eu falo com ele com sonhos ou com visões. Mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Moisés é meu amigo. Jesus tinha muitos discípulos. Jesus tinha muitos seguidores. Mas ele tinha 12 discípulos especiais. 12 amigos. Todos foram chamados por ele de amigos, inclusive Judas. E dentre os 12, tinham 3 íntimos que participavam de coisas que os outros 9 não participavam. Então a intimidade nos permite vivenciar, experimentar, participar de coisas que quem não tem intimidade não participa, não recebe, não vivencia. Isso em qualquer relacionamento e com Deus também. E a pergunta que eu quero te fazer no início dessa reflexão é: você deseja ter intimidade com o Todo-Poderoso? Você deseja ter intimidade com Deus? Eu espero que a resposta seja sim. Sendo sim a resposta, fica atento. Sendo sim a resposta, eu quero te dizer que o símbolo maior de uma relação íntima entre Deus e o homem, entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja, é o casamento. Deus na Bíblia é retratado como o marido do seu povo. Israel é a esposa do Senhor. Cristo, esposo, noivo e esposo, marido da igreja. Esse é o símbolo máximo de uma relação íntima. Temos vários exemplos disso na Bíblia, vou citar aqui 2 especiais. Isaías 54, versículo 5 diz: porque o teu Criador, observe o primeiro símbolo, Criador, um tanto distante, é o teu marido. Ou seja, Israel com você, Deus não tem apenas uma relação de criador e criatura, com você, Deus se casou. O teu Criador é o teu marido, o Santo de Israel. O livro de Oséias é um livro que fala dessa relação de casamento entre Deus e o seu povo, e é simbolizado, ele é revelado, ele é exposto, figurado na relação conjugal do próprio profeta Oséias com uma prostituta chamada Gomer. Lembra disso? E lá em Oséias 2,16, Deus fala: naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, não mais me chamarás meu Senhor. Ou seja, é uma evolução no relacionamento, é uma intimidade maior. Sai de apenas Senhor e você vem agora ser minha esposa. Isso é homem e mulher, todos nós, esposa do Senhor. O Senhor, nosso marido. Isso é, lógico, uma figura de linguagem, não é casamento de fato, é figura de linguagem para entendermos essa dimensão do relacionamento espiritual. É curioso que sempre que o povo de Deus quebrava a sua aliança com Deus e se voltava para outros deuses, no pecado conhecido como idolatria, quase sempre Deus exorta o povo, chamando idolatria de prostituição e adultério. Vocês estão adulterando com outros deuses. Deus chega a usar expressões fortes como: vocês foram para a cama com eles, se deliciaram com outros deuses, mostrando que no mundo espiritual, a conexão espiritual íntima, ela tem uma simbologia sexual. Ouça bem o que eu estou falando. Eu não estou falando que conexão espiritual é sexo. Eu estou falando que uma conexão espiritual é simbolizada no sexo. Simbolizar e ser são coisas diferentes. O Espírito Santo é uma pomba, uma simples pomba?
Não, ele é simbolizado por uma pomba. Jesus é um simples cordeiro? Não, ele é simbolizado por um cordeiro. Simbolizar é uma coisa, ser é outra coisa. Então, o sexo, que é uma coisa boa e pura, só foi distorcido por nós no pecado, mas é uma coisa boa e pura que Deus criou para o nosso bem. Ele simboliza uma conexão espiritual profunda. Aí você vê, Jeremias 3,9, o Senhor exortando contra a idolatria, ele fala: aconteceu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Idolatria, prostituição e adultério no mesmo versículo. No versículo anterior, nesse capítulo 3 de Jeremias, o versículo 8 diz que Deus fala assim, ó, eu dei a Israel, a rebelde Israel, uma carta de divórcio, porque adulterou. Deitou-se com outros deuses, se uniu espiritualmente a outros deuses, adulterou, eu dei carta de divórcio. Olha que coisa interessante. O mesmo verbo hebraico usado para relação sexual entre homem e mulher é no Antigo Testamento, no hebraico, também usado para conhecer a Deus. Por exemplo, a primeira vez que esse verbo aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando fala que Adão conheceu Eva. Adão conheceu Eva aqui? Não, conheceu Eva lá no Éden, mas aqui está dizendo que ele coabitou com Eva. É o verbo hebraico iada. E se nós vamos para Oséias capítulo 6, o livro da relação marital entre Deus e Israel, capítulo 6, versículo 3, fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nas duas vezes que o verbo conhecer aparece, o hebraico original é iada. O mesmo de Adão conheceu Eva, iada é conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque iada significa um conhecer íntimo. Um conhecer que vai além do lógico, vai para o empírico, vai além do teórico, vai para o experimental. Entende? É uma experiência, é algo profundo. Isso é o iada, é o conhecer. E por isso a figura sexual aparece aí. Deus como marido, intimidade, união com o seu povo, e isso tem iada, tem conhecer, é íntimo. Eu quero repetir, não estou dizendo que quando a questão espiritual é sexo. Ah, porque eu fui num congresso de libertação, eu ouvi dizer que tinha demônios que faziam sexo com as pessoas. Tem nada a ver com o que eu estou falando. Nada a ver. Ontem mesmo eu ouvi essa história, um pastor que estava na África dizendo que lá demônios fizeram sexo. Isso é sexo de fato. Isso aí, segundo quem conta isso, o demônio materializa de alguma forma e faz sexo de fato com o corpo da pessoa. Eu não estou falando de sexo, eu estou usando sexo como um símbolo. Está compreendendo bem, gente? Compreendendo bem? Como um símbolo. Até sou contra músicas, canções que estão muito na moda hoje, que tentam colocar a relação com Jesus muito da fisicalidade. Ah, quero cheirar Jesus, quero abraçar Jesus, às vezes confunde um pouco a cabeça. Acho que é bom ter uma separação entre uma coisa e outra. Estava no Instagram esses dias, daqui a pouco passa uma foto, alguém postou uma foto de uma menina assim, como é bom te amar, Deus. E tinha uma mulher assim, agarrada em Jesus, como você sabe, vai dar um beijo na boca de Jesus. Meio esquisito, sabe? Então não é sobre isso que eu estou falando que conexão espiritual profunda, ela é simbolizada no sexo. Toca o seu irmão para dizer, irmão, entendeu, irmão? Se ele falar que não, segura ele depois do culto para eu falar com ele. Estou preocupado, gente. Aleluia. Olha para cá. Isso está no texto que nós lemos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Paulo falou antes, olha, quem se une com uma prostituta é um com ela. Quem se une é o mesmo verbo grego unir, que é kolau,
Quem se une com a prostituta é um com ela. Quem se une com o Senhor é um espírito com Ele. Ele está usando o unir com a prostituta, é o mesmo unir com Deus, entende? Uma conexão espiritual profunda. Essa conexão que era feita com o Pai era de uma forma, com o Filho, a intimidade de Pedro, Tiago e João era de outra forma, mas hoje estamos no tempo do Espírito Santo. Então essa conexão, esse iada, essa união mística com o Espírito de Deus, essa intimidade tem também as suas peculiaridades. Mas o que eu quero propor a você hoje é que você experimente isso. É que você busque isso. Tem muitas pessoas que pensam que conhecem a Deus, mas não têm intimidade nenhuma com Deus. Eu fico pensando num artista famoso. Pensa aí no artista mais famoso que você conhece. Ele certamente tem fã-clubes. E geralmente a presidente ou o presidente do fã-clube é uma adolescente que sabe tudo sobre aquele artista. Ele sabe o tamanho da calça, do sapato, da camisa, o que ele gosta de comer. Toda a discografia do artista ele conhece, o nome do pai, da mãe, dos irmãos, os 10 casamentos do artista, ele sabe quem foram, por que separou, quem traiu, quem fez o que. Ele sabe tudo sobre o artista. Mas isso não quer dizer que ele tem intimidade com o artista. Talvez um amigo daquele artista não saiba o número da sua camisa, não saiba quanto ele calça, não saiba todas as suas canções, mas conhece ele intimamente. Tem uma experiência, tem um iada com ele. E tem muita gente que sabe muita coisa sobre Deus. Leu a Bíblia, leu livros, ouviu pregações, mas não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre o conhecimento teórico, é sobre o conhecimento empírico. Jó, no final do seu livro, diz: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu tenho experiência com Deus. Por favor, me ajuda a motivar o teu irmão, diga-lhe assim: você precisa conhecer. E é isso que Oséias está dizendo: conheçamos, iada, e prossigamos em conhecer a Deus. Às vezes falamos muito sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Evangelho, falamos muito sobre Jesus e pouco com Jesus. Não temos intimidade, não temos relacionamento profundo. E usando o símbolo sexual, eu quero te dar aqui alguns conselhos. Lógico, vou ficar no limite que você tem maturidade para compreender, não vou forçar a barra. Vamos lá. Pensemos na relação sexual. Uma coisa prioritária para a intimidade é tirar a roupa. É ficar sem roupa. E ficar sem roupa, gente, é uma coisa complicada. Porque ao tirar a roupa, você expõe não só as suas virtudes corporais, mas os seus defeitos também. Por isso que tirar a roupa é uma coisa que geralmente causa vergonha. E à medida que você vai ganhando confiança no amor da outra pessoa, no carinho que ela tem por você, você vai ficando mais à vontade em tirar a roupa diante dela. Roupa, ela simboliza aquilo que eu quero dizer para os outros. Muito pouco do que nós vestimos para nós mesmos. Nós vestimos muito para dar uma mensagem para outras pessoas. Quando o advogado coloca o paletó dele e vai para a audiência, nem sempre o advogado gosta de paletó, mas o ambiente onde ele está exige aquela formalidade, aquela mensagem do paletó. Mas geralmente o advogado, quando está em casa recebendo amigos, ele não os recebe de paletó e gravata, mas com uma roupa mais confortável, porque ele quer passar uma outra mensagem para os amigos que estão chegando na sua casa. Não é verdade? Então a roupa, ela é uma coisa exterior, e a intimidade, ela vai tirando a roupa. E quanto mais à vontade ficamos, quanto mais sem roupa ficamos, mais íntimos revelamos ser de alguém. Trazendo isso para a relação espiritual,
É preciso tirar a nossa roupa diante de Deus. É preciso nos despirmos diante do Senhor. E o que significa isso? Ser diante de Deus muito sinceros com nossas virtudes e também com os nossos defeitos. Não ter uma espiritualidade aparente, farisaica. Lembra que os fariseus, eles oravam de uma forma aparente, davam esmola de uma forma aparente, jejuavam com cara de quem faz jejum. E Deus dizia, nada disso é para mim, é tudo para os homens, eu não estou recebendo nada. Gente, e tirar a roupa, ser natural diante de Deus, não é simples. Gente, a prova de que Deus nos quer despidos é que Deus criou Adão nu, deixou ele nu. Né? Se o Senhor gostasse de roupa, ele criava Adão e fazia para ele um grande éfode sacerdotal. Não. Até a roupa sacerdotal é para os homens. A estola com 12 pedras, simbolizando 12 tribos, para quem? Para Deus? Não, Deus sabe de tudo. É para os homens verem a santidade do ofício, não para Deus. Deus criou Adão nu. Mas quando o pecado entra, o que acontece, gente? Ele automaticamente busca improvisar uma roupa, entra a vergonha de Deus. Lá em João capítulo 21, Pedro, que antes ficava muito à vontade com Jesus, agora depois de negar Jesus, estando num barco, Jesus está na beira da praia, e quando é confirmado que o homem que pede peixe é Jesus, o texto fala que Pedro, percebendo que era Jesus, pegou a sua túnica e se vestiu e se escondeu atrás do barco. Quem é íntimo, quando entra o pecado, fica com vergonha de Deus. E eu já senti isso muitas vezes, irmãos. Aquele tempo que você não está nem com vontade de orar, porque está meio com vergonha, sabe, sem estar à vontade com Deus, como se o Senhor não conhecesse os nossos defeitos, nossas falhas. É preciso nos despirmos diante do Senhor, rasgar o coração diante dEle, abrir a alma, nos expormos constantemente. Ouça uma coisa, um casal que tem um relacionamento saudável, eles têm uma relação íntima constante. Um dos sinais de que um casamento está indo de água por água abaixo é uma relação íntima e inconstante. E para isso eles tiram a roupa. Assim também na nossa relação com o Senhor, é necessário constantemente apresentarmos diante dele com tudo o que nós somos. Constantemente. Puros. Quem nós somos, sem enfeites. Lembrando o que Deus diz a Samuel em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor fala, quando ele quer ungir Eliabe, o Senhor fala, não unge Eliabe, o homem olha o exterior, eu, porém, vejo o... E é lógico que eu estou falando de tirar a roupa como um símbolo de rasgar o coração. Um símbolo de ser tudo que se é, de orações rasgadas, de uma adoração verdadeira, de expressar para Deus tudo o que eu penso, tudo o que eu quero, tudo o que eu sinto, as dores e as alegrias, muito sinceramente, uma relação genuína, íntima, despida de qualquer enfeite, gente. Eu fico preocupado quando vejo pessoas muito preocupadas em enfeitar a sua espiritualidade. Aí fica claro que é uma espiritualidade para homens e não para Deus. A espiritualidade genuína para Deus, ela é muito natural. Ela pode até ser extravagante, como Davi que se despiu diante da arca e começou a dançar. E Mical achou aquilo sem pudor e criticou Davi. Ele falou, eu estou dançando diante do meu Deus. Quero que se compreenda, não estou falando que sinal de intimidade de chegar em casa, arrancar a camisa, Senhor. Não é isso que eu estou falando. Só para não entender mal. Eu estou falando que é ser natural. As expressões, no querer, no sentir, sem enfeite algum, ser o que se é.
sabe? Ser você diante do Senhor. Rasgar o coração e não as vossas vestes, como está em Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgai vossos corações. Dito isto sobre tirar a roupa, sobre ser você, agora eu quero entrar na parte, de fato, que é a nossa essência da mensagem. Sendo você despido diante de Deus, então você tem que buscar essa relação. Pensando na relação sexual, nós temos que lembrar, gente, de uma coisa que algumas pessoas esquecem. Que a relação sexual, ela não deve ser apenas uma obrigação. Apesar de que ela é sim obrigatória, Paulo diz isso em 1 Coríntios 7, versículo 3, que o marido deve cumprir seu dever conjugal para com a esposa e a esposa para com o marido. Porém, não podemos esquecer que a relação sexual foi feita para ser prazerosa. Deus fez o sexo, aqui eu estou falando de homem e mulher, para ser prazeroso. Vou dar um exemplo bíblico disso, Provérbios 5,19, fala assim, gazela amorosa, aqui está falando sobre o homem desfrutando da sua mulher, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Observe que a vontade, isso é Bíblia, viu gente? Que a vontade de Deus é que o sexo seja prazeroso. Deus criou nos nossos corpos terminações nervosas cuja única função é dar prazer. Então, voltando para a nossa conexão espiritual, que eu repito, não é sexo, é simbolizada em sexo. Essa conexão espiritual, ela deve ser prazerosa. Prazerosa. Se conectar com Deus não pode ser apenas uma obrigação. Porque na relação íntima, homem e mulher também, quando se é só por obrigação, é ruim, às vezes até doloroso. Então, a conexão íntima com Deus, com o Espírito de Deus, deve ser prazerosa. Eu devo ter alegria em orar, em louvar, em cultuar, em ler a palavra. Eu devo ter alegria em todo ato espiritual, prazer. Em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor e charia. Charia significa alegria, mas muitas vezes também é traduzido como gozo, prazer, alegria prazerosa. Romanos 14:17, Paulo diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Efésios 5:18, Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, e aqui ele está falando de uma das coisas mais prazerosas do tempo antigo. Se embriagar com vinho era um símbolo de êxtase, de muito prazer. O próprio Salomão, no texto que nós lemos agora, Provérbios 5, diz, embriague-se com o amor da sua mulher, com as carícias dela. E agora Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, porque o vinho também é um símbolo, a embriaguez, o êxtase da alma, é um símbolo, era uma coisa muito real no tempo antigo, era encher a cara, era uma das coisas mais gostosas do mundo, até hoje. No mundo isso é verdade, né? Há pessoas que sonham em chegar ao final de semana para tomar uma, como eles falam, né? Eles ficam babando por isso, ansiando por isso. É muito prazer no beber. E aqui Paulo fala, vocês não precisam de vinho para ter prazer. Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. Esse texto está dizendo que o enchimento do Espírito Santo, ele sacia em nossa alma a proposta do vinho. Prazer, alegria, gozo profundo no Espírito de Deus. E aí entra a questão. Muitas pessoas revelam não ter nenhuma intimidade com Deus, no simples fato de não ter prazer, no simples fato
de toda a sua espiritualidade ser seca, ser forçosa. Como a mulher que talvez deita com o marido porque casou com ele, ele que me sustenta. Lembro de um seriado que a Globo transmitiu chamado Gabriela, e tinha um cara, coronelzão assim, um brabo, e a mulher não amava ele, tanto que passou a trair ele com outro cara lá, e ele olhava para a mulher e falava: deita que eu vou lhe usar. Não sei quem lembra disso. Que tormento na cabeça daquela mulher, aquela relação íntima. Mas infelizmente tem muita gente que se aproxima de Deus assim, gente. Ai, tenho que ir para a igreja para ser abençoado. Ai, tenho que orar, né? Aí vê o irmão do lado louvando, chorando, cheio de alegria, de prazer. Ele fala: oxe, negócio ruim desse. Tem que levantar a mão, é? Oh, meu Deus. Acaba logo essa pregação, acaba logo esse... Não tem prazer. Ah, se eu não der a minha oferta, não vou prosperar. Se eu não der a minha oferta, Deus vai me castigar. Meu Deus, eu tenho que dar a minha oferta. Aí Paulo fala: não faça assim com tristeza. Deus ama quem dá com prazer. Prazer. Se você não tem prazer, é um problema na sua intimidade. Se um casal não tem prazer na vida íntima, ele tem que buscar ajuda, porque uma vida íntima sem prazer é uma tortura. E se você não tem prazer na sua relação íntima com o Espírito de Deus, tem um problema com você. Se você não gosta, se você vai arrastado, eu falo porque eu vivi isso. Eu frequento igreja desde os meus 3 anos de idade. E dos 3 aos 16, era meu pai e irmão, meu Deus. Quando eu chegava domingo, eu já fingia que estava dormindo já, meu Deus. Era meia hora, meu pai: Diogo. Aí eu com má vontade, eu levantava. Fazia de tudo para ele desistir. Eu ia para o banheiro, era meia hora escovando o dente. Meu banho, é tudo para ele desistir, mas ele não desistia. Oh, aleluia. Você vai, eu ia me arrastar. Tinha que... Parecia The Walking Dead, indo para a igreja. Literalmente, um morto-vivo indo para a igreja. E de repente, irmãos, quando eu realmente tive um encontro com Jesus, agora era eu que acordava antes dele e ia para a escola bíblica dominical, que nem ele ia mais. Tá filmando isso aí, vigia, viu? É sério, essa pregação você tem que vigiar, porque se cair aí, alguém não pegar uma parte e não entender, eu vou ficar complicado na internet, né, depois, viu? O pessoal corta aí, vigia. Se cair, você não volta mais. Ouça aqui. Eu morava no Costa Azul, a igreja era na Pituba, eu acordava antes do meu pai, ia de ônibus para a igreja. Meu pai tinha carro, mas eu ia de ônibus. Meu pai ia, mas eu ia antes dele, porque agora eu queria estar na escola bíblica dominical. Quando tinha um louvor, eu chorava cantando. Quantas vezes minha mãe, no ano do meu vestibular, brigou comigo, porque quando ela abriu a porta do quarto, achando que eu estava dormindo, eu estava fazendo vigília sozinho no meu quarto. Estou orando de madrugada. Meninos, tem que dormir. Eu não conseguia. Eu saía da minha aula, no meu colégio, e às vezes eu não aguentava, eu queria falar com Deus. Eu tinha tanto prazer naquilo que eu ia no banheiro para orar. Ia na praia, que minha escola ficava em frente à praia da Pituba. Eu ia na praia orar. Prazer. Ninguém tem que me obrigar. Agora eu digo: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora eu estou apaixonado por Cristo. Eu tenho um prazer nesta relação, e eu lhe digo, meu irmão, cuidado para não ser um crente interesseiro.
Cuidado para não ser alguém que está vindo para a igreja orando ou fazendo qualquer ato espiritual simplesmente porque o marido é rico. Isso é muito feio. Diga assim, meu irmão, golpe do baú é muito feio. Diga a ele, golpe do baú é muito feio. E tem muita gente tentando dar golpe do baú em Deus, porque na verdade não ama Cristo. Se fosse só por Cristo, sem promessa de bênção alguma, não estaria na igreja. Está porque tem uma expectativa de casar, uma expectativa de ser abençoado, interesse. É feio. Mas vou lhe dar uma notícia muito ruim. O homem pode até tomar golpe do baú, porque o homem não sonda coração. Deus não toma golpe do baú. Ele sabe exatamente. Você pensa que está enganando ele, e ele fala, fica aí achando que você está me enganando. Fica aí achando que eu vou casar com você. Naquele grande dia, eu vou lhe dizer, apartai de mim, eu não te conheço. Não tenho intimidade com você. Você não entra no meu casamento, você não casa comigo, você nunca foi minha noiva, era apenas uma frequentadora de igreja. A revelação da intimidade com Deus está no prazer. Quando eu vejo um crente falar, eu não leio Bíblia porque eu não entendo. Porque um dos sinais de intimidade com Deus é que a Bíblia fica gostosa na sua mão. Oh, que delícia, oh, aleluia, oh, maravilha. Quer ver uma coisa? Quando eu quero dormir, olha como as coisas, eu não estou me gabando, não estou falando do que é. Quando eu quero dormir, e eu tenho um problema, não de insônia, mas a minha mente fica muito, eu não confessar, isso é insônia, Jesus. Eu fui, não é insônia não, mas eu acho que é agora, né? Enfim. Eu fico com a mente muito acelerada de noite. Então eu tento me distrair, uma coisa que não me interessa tanto para eu dormir. Aí, por exemplo, tem gente que usa a Bíblia para dormir, né? Vou ler Bíblia aqui que me dá um sono. Ao contrário, se eu começar a ler Bíblia antes de dormir, aí que eu não durmo mesmo. Que começa a vir revelação, começa a vir ideia, eu tenho que levantar, eu tenho que anotar, começo a dar glória a Deus. Ao contrário, sabe o que eu faço? Para dormir eu boto Netflix. Aí pronto, começa a passar o filmezinho, e eu embalo. Um dos sinais de que você tem uma relação íntima com Cristo, ouça isso, gente, é ter prazer nas coisas de Deus. A Bíblia é gostosa, ouvir uma pregação é uma delícia, a música é gostosa, orar é gostoso, ainda que a carne diga não quero, o teu espírito fala eu quero, eu desejo essa intimidade com Jesus. Quem quer intimidade com Jesus? Eu vou lhe falar uma coisa aqui para a gente já encerrar. Pastor, não tenho. Ser sincero, não tenho, e é bom ser sincero. Por exemplo, num casamento, tem pessoas que não têm prazer e ficam sem prazer a vida toda porque não conversam com o cônjuge. O cônjuge nem sabe do que ele gosta, do que ela gosta, sabe, não há diálogo. Então, se você não tem prazer na sua relação com Deus, é necessário você buscar tratar isso com sinceridade, com muita franqueza. E vou lhe dar aqui uma dica muito importante. Por que acontece que, por exemplo, muitos casais não têm prazer na sua relação? Porque falta algo muito simples, que é o namorar, o preparar, o preliminar. Que às vezes não é só antes do ato, mas é durante o dia, o carinho na alma, palavras e gestos de amor, que vão dando vontade, vão aumentando o desejo, e que fazem o ato na hora ser prazeroso. Trazendo isso para o espiritual, ouça, sabe que muita gente não tem prazer na sua conexão espiritual, porque ele passa o dia totalmente desligado de Deus. Aí quando dá 11 da noite, ele lembra que é crente e diz, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Aí ele vai totalmente seco, sem desejo, sem vontade. Ele não namorou com o Senhor durante o dia. Não preparou a alma, não gerou vontade, não gerou desejo. Uma coisa muito simples, meu amado.
Muito simples. Você quer aumentar seu prazer na sua relação com Deus? Quer? Uma coisa muito simples. Passe o dia adorando o Senhor. Ouça isso. Adorar, no grego do Novo Testamento, é proskuneo. Proskuneo. E esse verbo é também beijar. Olha que coisa interessante. O adorar do grego neotestamentário é também beijar. Fala de uma relação íntima. Você quer ter prazer nas coisas de Deus? Você tem que passar o dia ouvindo canções que edificam, olhando para a criação e dizendo, meu Deus fez tudo isso. Glorificando, agradecendo, exaltando. Pronto, vamos lá para o texto em que Paulo fala sobre encher do Espírito Santo. Efésios 5,18, ele fala, enchei-vos do Espírito Santo. E ele fala como? No versículo 19, ele fala como? Ele diz, enchei-vos do Espírito Santo, sabe como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você tem que passar o dia, meu amigo, tem que viver assim, bendizendo a Ele, exaltando o Senhor. Ah, mas eu estou sem vontade. É normal, você está sem vontade, você vai aquecendo a alma. Ah, estou seco, está seco, aí você começa a largar uma canção despretensiosa. Quantas vezes aconteceu comigo isso? Ah, estou seco, estou sem vontade de me conectar com o Senhor. Aí eu vou aqui despretensiosamente faço grande. Aí eu lembro logo da grandeza dele. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Né? Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aí uma das minhas vitórias, né? Que nos ajuda contra o inimigo. Aí a alma vai regando. Aí a alma vai desejando. Aleluia. Aí quando a oração entra depois disso, ela já entra mais gostosa. Então é preciso paquerar, adorar, ouvir canções, a música é uma ferramenta muito boa para isso. Eu imagino Davi assim, Davi era um homem de muita intimidade com Deus, e eu só consigo imaginar Davi como um rapaz que andava com a harpa na mão e vira e mexe uma canção para o Senhor, um hino a Deus, palavras de amor, namorar com o Senhor. E por isso Davi tem tanto prazer. Os salmos de Davi exalam prazer em estar na presença de Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa estar todos os dias nos átrios do Senhor, na presença de Deus, para contemplar a beleza da sua santidade. Porque ele era assim, de regar, de namorar, de cantar. Música é muito bom. Pergunta ao seu irmão, onde está a música cristã na sua vida? Pergunta ele isso. Onde está? Está ouvindo? Ou passa o dia ouvindo voz de Mateus? Você passa o dia ouvindo voz de Mateus, você pode até pensar em alguém, mas não vai ser em Deus. Pode até gerar desejo por alguém, mas não vai ser por Deus. Então você precisa regar a tua alma de proscaneu, de adoração, de beijo nos pés do Senhor. Aleluia! É necessário, meu irmão. Eu vou dar só mais um exemplo aqui sobre música e eu vou encerrar. Eu podia dar também o de Saul. Saul era um homem seco, mas entra em meio a profetas que cantam com tamborins, em 1 Samuel capítulo 10, e é cheio do Espírito Santo. Mas um exemplo que eu gosto muito é o de Eliseu. Uma vez Jorão, rei de Israel, rei do norte, que era filho de Acabe e Jezabel, aquele casal maravilhoso. Jorão, essa bênção de menino, ele entra numa guerra, ele pede ajuda do rei de Judá, que era um homem de Deus, Josafá. Josafá, muito caridoso, vai ajudar Jorão. E o rei de Edom também entra, eles fazem uma tripla entente para enfrentar o inimigo. Só que aí Josafá, homem de Deus, falou assim, rapaz, a gente vai guerrear sem consultar a Deus?
Não podemos. Consultemos o Senhor. Não tem aqui em Israel um profeta de Deus. Aí Jorão, filho de Acabe e Jezabel, ficou na dele, não quis falar. Aí um servo de Jorão falou, tem um aí, mas o bicho é Eliseu, o discípulo de Elias. Josafá disse, vamos nele. E quando eles chegam lá, Eliseu, mesma unção de Elias, brabo que só, quando ele bate o olho em Jorão, filho de Acabe e Jezabel, ele fala, o quê? Vá buscar, nem cumprimenta o rei, vá buscar os deuses de teus pais. E aí começa, não sei nem o que ele falou, mas acho que foi isso. Mas ele está com raiva. Aí ele fala assim, se não fosse a presença de Josafá aqui, que eu respeito, eu nem olhava na sua cara, Jorão. Ele está com raiva. Josafá, não, pera eles, eu viemos aqui, queremos saber a resposta de Deus, mas ele está com raiva, ele não está com clima, porque a profecia vem numa conexão íntima com Deus, ele não está com clima para essa conexão. Sabe o que ele faz? Ele fala, traga um músico, vamos criar um ambiente, vamos criar um clima, porque eu estou sem clima nenhum para essa conexão aqui. Trazem um músico, ele começa a tocar. Ele começa a tocar a harpa e olha para cá, naquela música há uma conexão. Eu estou lhe dando o caminho. Já acorde bendizendo o Senhor. Estou sem vontade, cante despretensiosamente. Eliseu não tinha vontade nenhuma, ele tinha raiva. Quando o músico veio, começou a haver uma preparação para uma conexão íntima com Deus. Eu vou encerrar aqui por causa do nosso tempo. Tem outros conceitos que a gente poderia trabalhar, mas eu não vou trabalhar hoje e nem sei se vou trabalhar mais. Por exemplo, o conceito de gestação. Se você vai se conectar intimamente com Deus, Ele vai gerar algo em você. Como uma terra que gera a semente do Senhor. Você vai gerar algo. Não é só prazer, é frutificar também. Tem pessoas que pensam que vida com Deus é só prazer, aleluia, eu vou no culto que é uma delícia, aleluia, aleluia, maravilha, oh, aleluia, que unção, que poder, é tremendo, oh, glória, aleluia, aleluia, Não, uma conexão íntima não é só prazer, ela também gera filhos, e quando o filho é gerado dentro de você, o fruto é gerado, às vezes a coisa não fica tão prazerosa. Você fica diferente, fica pesado, muda a sua vida. Quando o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, a vida dela mudou. Ela vivia de boa ali em Nazaré, teve que se mudar para o Egito, fugida. Então as coisas que Deus gera em nós mexem com toda a nossa vida. Mas aí já é um outro tema. Intimidade com Deus vai gerar coisas em você que mudam a sua vida. Desconfie da intimidade daquele em que nada é gerado, em que não há fruto, porque a árvore que está em mim frutifica. Se não frutificar, ele corta, gera, produz, aquilo produz. Paulo, e às vezes as coisas que Deus produz em nós, gente, às vezes dói tanto que dá vontade de abortar. Vou ser bem sincero. Dá vontade de você tirar de você. Gênesis 25, por exemplo, diz que Rebeca, quando gerou os filhos que Deus colocou no ventre dela, ela foi até o Senhor e falou, Senhor, o que é isso aqui dentro de mim? O que é isso aqui dentro de mim? Senhor, eu não estou aguentando mais. E o Senhor falou, fique tranquila, tem 2 nações dentro de você. Então, às vezes, o que Deus coloca dentro de nós, às vezes gera alguns incômodos. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Dói carregar, dói gerar muitas vezes o que Deus quer gerar através de você, mas como Jesus disse, lá em João capítulo 16, o capítulo que ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, ele fala no versículo 21 assim, vocês vão sentir dores, mas fiquem tranquilos. A mulher, quando está dando à luz, ela sente muita dor, mas depois que o filho vem, ela esquece da dor, por tanta alegria de ter aquele filho nos braços. E quem engravida das coisas de Deus, tem incômodos,
tem dores para gerar, até pensa em abortar, mas segura firme, meu irmão. Porque quando Deus gerar em você o que Ele quer gerar, a dor vai ficar para trás. E você vai cantar hinos de alegria. Você crê nisso, meu amado? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar para que o nosso conhecimento de Deus não seja apenas uma teoria. Observe que as minhas pregações estão sendo nessa mesma linha já tem algum tempo. Eu preguei sobre o mistério de Maria Madalena, está no YouTube, e fala sobre isso, sobre ter intimidade com Jesus. Falei na semana passada sobre perseverar em oração, e tem a ver com isso, com constância de relacionamento. Eu estou falando hoje sobre se unir espiritualmente com Deus. Meu amado, busque isso. Você precisa disso. Isso vai mudar a sua vida. Aí acaba com aquele crente que alguém tem que motivar ele. Alguém tem que... Não. Agora ele se motiva pelo Espírito. Ele tem prazer. Como eu disse, o culto da gente depende da gente mesmo, mais do que do pregador e do cantor. Do quanto a sua alma está com vontade. Quantas vezes eu fui para cultos e estava lá cantando, alguém que nem sabia cantar, mas eu na cadeira, me acabava de chorar. Mas o pregador não era tão habilidoso, mas eu estava ali conectado com Cristo. Prazer dessa relação, dessa intimidade, desse relacionamento seu com Deus íntimo, é iada, conhecimento profundo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é iada, é conhecimento profundo. E às vezes, infelizmente, nós fazíamos um iada com ídolos. Eu nem quis entrar nisso porque vocês não têm estrutura para ouvir isso. Eu nem entrei nisso. Tem textos na Bíblia que se você ler o texto, você pode se escandalizar. Deus lá em Ezequiel 23, vou dar a dica para você ler em casa depois. Em Ezequiel 23, quando Deus fala de prostituição com ídolos, Ele chega a falar assim: Jerusalém, você se deitou com ídolos, se prostituiu, e o membro deles parecia como de cavalo, como de jumento, e ejaculavam como cavalo. Se você achou que a minha pregação está escandalosa, lê Ezequiel 23. O que significa isso? É uma conexão espiritual que te destrói. Porque se um ser humano se deita com um jumento, com um cavalo, ele é destruído, ele é violado. E é isso que a conexão espiritual com ídolos faz. Destrói você. É sem amor. Ah, pastor, graças a Deus que eu deixei idolatria faz tempo, não tem imagem lá em casa. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pegar qualquer coisa, algo ou alguém, e colocá-lo acima de Deus. Quando eu faço isso, isso vira um ídolo, como um jumento, como um cavalo, que quando se conecta comigo, me destrói, me viola, me machuca. Não, essa não é a conexão espiritual que Deus tem para você. A conexão espiritual que Deus tem para você é com Cristo, que ama a sua esposa, dando a vida por ela, que a trata com amor, com carinho, com zelo. Compreenda isso, meu amado. Queira estar profundamente ligado com Jesus. Antes de orar, vamos fazer então o que a gente falou hoje. Vamos cantar um pedacinho de uma canção? Só um pedacinho, para o nosso tempo aqui. Tem que liberar, daqui a pouquinho começa o jogo, né? Então vamos só cantar só um pedacinho de uma canção. A gente vai orar logo em seguida. Feche o seu olho, esqueça agora o mundo e a Copa também do mundo. E tenha um momentinho agora de conexão. Pense em Jesus agora. Pense nele. Foque teu pensamento numa pessoa, e a pessoa é Cristo. Diga: Senhor, eu preciso, eu quero não apenas conhecer e ouvir falar, eu quero ter uma intimidade, quero ter um relacionamento, eu quero, Senhor.
Eu quero, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Queremos, Senhor. Abre os meus olhos que eu quero ver. Abre, Senhor, o meu coração. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus olhos, quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Profundamente, Senhor. Teu grande amor. Aleluia. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Pai, eu quero fazer uma oração muito breve, mas muito sincera e profunda. Meu pedido por mim, pelos meus irmãos é: Pai, que nós não tenhamos apenas um conhecimento teórico sobre o Senhor, que não te conheçamos apenas de ouvir falar, mas que tenhamos uma experiência pessoal e íntima com o Senhor, constantemente, diariamente, e que nessa experiência haja muita alegria, haja muito prazer, e que verem muitos frutos maravilhosos em nossas vidas. Que em breve sintamos de novo e de novo dores de parto, por gerar aquilo que Deus está gerando em nós, na intimidade, no lugar secreto, na profundidade. Aleluia, aleluia. Oh Deus, eu sei que a intimidade ela acontece no lugar secreto. Não é aqui, Senhor, aqui é só o fomento. É no lugar secreto. Intimidade pública é pornografia. Intimidade verdadeira e genuína é no lugar secreto. Então, ao chegar no lugar secreto, que cada um de nós possamos ter intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor, Pai. Genuína e verdadeira. É o que eu te peço em nome de Jesus. Quem crê diz amém e graças a Deus. Queria aplaudir o Senhor porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus.